Deus preparou esse momento para que nós sejamos aqui abençoados. Vamos ficar de pé e vamos estender a nossa mão direita para cá e vamos pedir pelo meu amigo, o pastor Dini. Amém? Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, em o nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, Pai, que a Tua palavra agora, Senhor, venha estar nos lábios do Teu servo. Que a Tua palavra agora, Senhor, venha ser ministrada, meu Pai, Senhor, com o temor que o Teu servo tem a Ti. Pai, em nome de Jesus, Pai amado, usa agora, Senhor, o Teu servo a falar conosco. Pai, em nome de Jesus, sejamos aqui alimentados pela verdade, meu Pai, e assim, meu Pai, possamos aí alimentados, reabastecidos, continuar a nossa jornada sobre esta terra, porque é a Tua palavra quem nos mantém sobre esta terra de pé. Pai, em o nome de Jesus, eu oro pela vida do Teu servo, para que ele continue, Senhor, sendo usado nesta terra, para que ele continue, meu Pai, ali à frente do seu ministério, meu Pai, da Igreja Cristo em Vós, Pai, ali, Senhor, com firmeza no Senhor, Pai amado, sendo alimentado, sustentado, meu Pai, nesta batalha, porque bem sei, não é fácil. Pai, em nome de Jesus, abençoa Teu servo e sua esposa. Diga amém. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos. Você pode se assentar, querida. Eu trago aqui a saudação dos amados irmãos da Apostólica Cristo em Vós, a todos vocês. Trago um abraço dos irmãos, trago um abraço dos pastores de lá também, que ficaram, né? Além de nós temos mais 2 pastores lá. Trago um abraço a todos vocês. Eu estou meio contente de estar aqui hoje e aproveito um momento para pedir perdão para os irmãos da semana passada, que houve um mal entendido e eu acabei não vindo. Na hora que o pastor Marcos ligou para mim, eu estava em casa, descansando, pensando que ia ser no sábado. Porque a semana foi corrida, né? Como nós tivemos festividades de aniversário, então a gente adiou tudo para a semana que passou. Então, exames médicos, consulta médica, tudo que a gente tinha que fazer, e eu tinha convicção no meu coração que era sábado. E aí ele ligou e eu gelei, e ela falou, meu Deus, que vergonha, né? Então os irmãos me perdoem por eu não ter vindo na sexta-feira passada, mas foi uma falha humana, e o Senhor sabe que não foi intencional. Me perdoa, pastor, publicamente, estou falando em cima do altar com grande temor, e pedindo perdão para os irmãos também, tá bom? Vocês me perdoem. E a gente está aqui hoje para repartir uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, e eu reparti essa palavra com o povo da minha igreja, domingo passado, e eu tenho certeza que foi muito abençoado o povo, e eu também fui muito enriquecido com essa palavra. E eu tenho certeza que você vai ser também tremendamente abençoado com essa palavra. Abram em 1 Reis, capítulo 20. Eu vou ler o texto. 1 Reis, capítulo de número 20. Eu queria ler o texto, ele é um pouco longo, para que ficasse gravado no teu coração, porque eu creio que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, às vezes, lendo um versículo só, como o texto é um pouco complexo, você vai acabar não entendendo no começo, mas eu explico. Na hora que eu estiver na pregação, você vai acabar entendendo o que é que Deus quer falar contigo hoje. Então, antes de começar a ler o texto, eu quero dizer para você que Deus, Ele domina nos céus, na terra, nos montes, nos vales e em qualquer circunstância em que você esteja, o Senhor dos Exércitos domina sobre tudo. Capítulo 20, do 1 Reis. O rei Ben-Hadad da Síria convocou todo o seu exército e, acompanhado de 32 reis com seus cavalos e carros de guerra, cercou e atacou Samaria.
Ele enviou mensageiros à cidade, a Acabe, o rei de Israel, que lhe disseram: isto é o que diz Ben-Hadad: a sua prata e o seu ouro são meus, e o melhor das suas mulheres e seus filhos também. O rei Acabe respondeu: que seja conforme tu dizes, ó rei, meu senhor. E eu e tudo o que tenho somos teus. Os mensageiros voltaram ao rei e disseram: assim diz Ben-Hadad: mandei tomar sua prata e seu ouro, suas mulheres e seus filhos, mas amanhã, a esta hora, enviarei meus oficiais para vasculharem o seu palácio, as suas casas, as casas dos seus oficiais, e eles me trarão tudo o que você considera de valor. O rei de Israel convocou todas as autoridades de Israel e lhes disse: veja como este homem está querendo a nossa desgraça. Quando mandou tomar as minhas mulheres e os meus filhos, a minha prata, o meu ouro, eu não lhe neguei. As autoridades e todo o povo responderam: não lhes dê atenção, nem concordes com as suas exigências. Ele respondeu aos mensageiros de Ben-Hadad: diga ao rei, meu senhor, teu servo fará tudo o que exigisse na primeira vez, mas não posso atender a esta exigência. E eles levaram a resposta a Ben-Hadad. Então Ben-Hadad mandou esta outra mensagem a Acabe: que os deuses me castiguem com todo rigor, caso fique em Samaria pó suficiente para dar um punhado a cada um dos meus homens. O rei de Israel respondeu: diga-lhe, quem está vestido a sua armadura não deve se gabar como aquele que está tirando. Ben-Hadad recebeu essa mensagem quando ele e os reis estavam bebendo em suas tendas, e ordenou aos seus homens: preparem-se para atacar a cidade, e eles lhe obedeceram. Nessa ocasião, um profeta foi até Acabe, rei de Israel, e anunciou: assim diz o Senhor, vê esse exército enorme? Hoje eu o entregarei nas suas mãos, então você saberá que eu sou o Senhor. Mas quem fará isso? Perguntou Acabe. O profeta respondeu: assim diz o Senhor, os jovens soldados dos líderes das províncias o farão. E quem começará a batalha? Perguntou. O profeta respondeu: você. Então Acabe convocou os jovens soldados dos líderes das províncias, 232 homens, e em seguida reuniu o restante dos israelitas, 7.000 ao todo. Eles partiram ao meio-dia, enquanto Ben-Hadad e os 32 reis aliados a ele estavam se embriagando nas suas tendas. Os jovens soldados dos líderes das províncias saíram primeiro. Nisso, uma patrulha de Ben-Hadad informou: saíram alguns homens de Samaria. E ele disse: quer tenham saído para a paz, quer para a guerra, tragam os vivos. Os jovens soldados dos líderes das províncias marcharam para fora da cidade com o exército na retaguarda, e cada um matou o seu adversário. Diante disso, os arameus fugiram, perseguidos pelos israelitas, mas Ben-Hadad, rei da Síria, escapou a cavalo com alguns dos seus cavaleiros. O rei de Israel avançou e matou os cavalos e destruiu os carros de guerra e infligiu pesadas baixas aos arameus. Depois disso, o profeta foi ao rei de Israel e disse: fortaleça sua posição e veja o que deve ser feito, pois na próxima primavera o rei da Síria o atacará de novo. Enquanto isso, os conselheiros do rei da Síria lhe diziam: os deuses deles são deuses das montanhas, e por isso que eles foram mais fortes demais para nós. Mas se o combatermos nas planícies, nos vales, com certeza seremos mais fortes do que eles. Deves tirar todos os reis dos seus comandos e substituí-los por outros comandantes. Também deves organizar um exército como que perdesse, cavalo por cavalo e carro por carro, para que possamos combater Israel nas planícies e nos vales. Então, é certo que os venceremos. Ele concordou com eles e fez o que foi aconselhado. Na primavera seguinte, Ben-Hadad convocou os arameus e marchou até Afeque para lutar contra Israel. Os israelitas foram convocados e, tendo recebido provisões, saíram para enfrentar os arameus.
Os israelitas acamparam no lado oposto como dois pequenos rebanhos de cabra, enquanto os arameus cobriam todo o campo. O homem de Deus foi ao rei de Israel e lhe disse: assim diz o Senhor, como os arameus pensam que o Senhor é um Deus das montanhas e não um Deus dos vales, eu entregarei esse exército enorme nas suas mãos, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Durante 7 dias estiveram acampadas em frente um do outro, e no 7º dia entraram em combate. Num só dia, os israelitas mataram 100.000 soldados da infantaria dos arameus. Curve a tua fronte. Pai querido, bendito é a tua palavra. Teu é o poder, tua é a glória, tua é a honra. Pai querido, nós estamos em cima desse altar que é santo, e tu sabes que sou homem, limitado, mas o teu Espírito Santo é que fala com o povo. Usa, Senhor, a boca do teu servo, que se humilha diante de ti, Senhor, para que seja anulada toda a sabedoria humana, e que teu Espírito tenha o domínio sobre esse culto para nos abençoar. Não só o povo, mas também a minha vida nesta noite, em nome de Jesus, o qual oramos e te agradecemos. Amém. Deus é um Deus que governa sobre todas as coisas, meu irmão e minha irmã. Tanto nos céus como na terra, a palavra de Deus diz que não há outro nome dado no céu e na terra a que os homens se salvem a não ser o nome de Jesus Cristo. Tudo foi criado por Ele, por intermédio dEle e para a glória dEle. Tudo pertence a Ele. A palavra também diz que os céus são morada do Senhor e a terra Ele deu por herança aos homens. O mundo e todos os que nele habitam pertencem ao Senhor. Até o diabo sabe disso. O diabo sabe, mas ele é ousado. E é isso que eu quero dizer hoje à noite, e queria repartir com os irmãos. O rei Ben-Hadad, ele tinha um exército muito grande. Mais de 200.000 soldados. E o exército de Israel tinha 7.000 soldados. Imagine você a proporção. Se a gente contar, é desleal um negócio desse. É injusto. Uma proporção dessa. E quando eles invadem a terra de Israel, que estava dividido nessa época entre o rei de Israel, que era Acabe, e o rei de Judá, que era Jeosafá. Ele invade Israel e, com a guerra, praticamente ganha. Porque não havia como resistir um exército tão grande. E aí, Acabe se dá por derrotado. Quando ele se dá por derrotado, o rei da Síria manda um recado para ele. Olha, tudo que é teu, o teu ouro, a tua prata, as tuas mulheres, os teus filhos, me pertencem. E ele, como derrotado, vendo aquele exército enorme, aquela multidão, que não poderia nem ver o chão, era só soldado que se avistava na terra. Ele temeu, ficou com medo e disse: manda um aviso para o rei Ben-Hadad: a minha casa, as minhas mulheres, os meus filhos, o meu ouro, a minha prata, é tudo teu, meu senhor. E já chamou ele como rei dele. Se submeteu ao rei da Síria, o inimigo. E aí, o inimigo, quando ouve, ele manda uma segunda mensagem. Ele manda mensagem dizendo assim: olha, logo de manhã eu vou mandar os meus oficiais, e os meus oficiais vão entrar na casa de todo aquele que você acha que é grande no teu reino. E ao entrar na casa, tudo que os olhos deles avistarem e desejarem, pertence a eles. E aí ele disse: bom, se o negócio é comigo, tá bom, mas agora vai mexer com o povo. E aí ele foi e falou com os maiorais: olha o mal que ele está querendo fazer. Ele quis fazer um mal comigo e eu cedi, eu me rendi, só que agora ele quer mexer com vocês. E os anciões
E o povo disse: não faça isso, rei. E quando ele ouviu isso, veio um profeta e disse: está vendo essa multidão que você está vendo? Ela é enorme. Existe alguma força em você? Era isso que Deus estava dizendo. Você consegue vencer esse povo? Não. Mas eu digo para você que eu estou entregando nas tuas mãos todo esse exército. Eu fico imaginando naquele momento a situação de Acabe. Porque, irmãos, é assim que acontece com os filhos de Deus. O inferno, ele dá a mão e depois o braço. E quando você pega a mão e o braço, ele puxa você todinho para o lado dele. Não negocie com o inferno, irmão. Não negocie com o inimigo da sua alma. O mundo está entrando dentro da igreja e eles estão dizendo assim: tudo é normal. Não é normal, irmão. Não é normal uma moça que não é casada, viu? Presta atenção. Sair de um culto e entrar no motel com o namorado. Isso não é normal. É normal para o mundo, mas para Deus não é normal. Não é normal um homem ficar traindo a sua esposa, nem a esposa traindo o seu marido. É assim que o inimigo faz. Ele entra e te oferece algo. E aí, se você cede, ele vem e quer mais coisas. E ele vai pedindo mais coisas, e ele vai pedindo mais coisas, e quando você percebe, você está totalmente consumida e destruída nas mãos do teu inimigo. Mas nessa noite o Senhor me pôs aqui para dizer: eu recebi todo o poder nos céus e na terra, disse o Senhor, e eu te dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada lhe causará dano algum, diz o Senhor. Porque o inimigo ele pode vir por um caminho, mas por 7, diz a minha palavra, a Bíblia, que é a palavra de Deus, por 7 ele vai fugir diante dos teus olhos. Você tem que resistir. Ao invés da igreja começar a levar Cristo para o mundo, me parece que o mundo está entrando dentro da igreja e as pessoas estão achando que é normal. Deus é santo e Ele não se deixa escarnecer. A palavra diz assim: sede vós santo, como é santo o vosso Pai Celestial. Aqui nós não estamos falando de perfeição, porque esse homem era um homem humano, fraco. E quando ele vê a dimensão da capacidade de fogo do exército inimigo, ele temeu. Mas quando ele ouve o profeta falando, ele se animou. E nesse ânimo dele, o Senhor deu a vitória. Nessa noite, o Senhor manda dizer para você aqui, que Ele tem mudança de história na tua vida a partir de hoje, irmão. Aleluia. Ben-Hadad, ele não se contentou com aquilo. Ele quis humilhar e pisar. É assim que o inimigo quer fazer, mas ele não tem essa autoridade, porque você é propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo. Todos os cabelos da sua cabeça estão contados, todos os fios de cabelo estão contados, e nenhum deles vai cair sem a permissão do Senhor. Não temas, o Senhor é contigo. Ainda que você esteja passando um momento difícil na tua vida, Ele está no controle de toda a circunstância. Ele concordou em entregar. E aí o inimigo disse: agora vai ser desse jeito. E o Senhor disse: está vendo? Viste toda essa multidão? Pois hoje eu entregarei ela nas tuas mãos. O que aconteceu? Eles foram batalhar e o exército do inimigo perdeu. O povo de Israel saiu vitorioso. E fugiram. Ben-Hadad fugiu, porque não conseguiu resistir um pequeno exército de 7.000 homens. Vira para o teu irmão e fala assim para ele: você com Jesus é a maioria. Aleluia! Pode vir exército de demônio, pode se levantar o inferno todo contra a tua vida. Se você estiver com Jesus, todos eles vão cair um por um diante dos teus olhos, porque ninguém poderá te resistir, diz o Senhor dos Exércitos. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia! Então o que acontece? O que me chama a atenção aqui é que o exército fugiu
E o profeta veio e disse assim: está vendo que o inimigo fugiu? Ele se afastou? Mas fica tranquilo que daqui a um ano ele vai vir atrás de você de novo. Olha que interessante. O diabo fica ao derredor daqueles que o temem para o tragar. Se você resistir, ele foge. Mas ele volta de novo, irmão. Enquanto você tiver vida, o inferno vai ficar tentando você, para colocar você num lugar onde que você esteja vulnerável. Mas o que o Espírito Santo me trouxe aqui para falar contigo foi exatamente sobre isso. O Deus a quem você serve é um Deus que governa nos montes e é um Deus que governa nos vales. Por que eu estou falando isso? Porque os servos do Ben-Hadad, quando fugiram e encontraram com ele, disseram assim: sabe por que Israel venceu a gente? Porque o Deus deles é Deus de montes. Vamos pelejar com eles no vale. E você vai ver que nós vamos prevalecer contra eles no vale. Porque o Deus de Israel é Deus de montes. E aí Deus manda um recado para Acabe. Acabe, na primavera eles vão subir de novo contra ti. Porque eles intentaram e falaram no coração deles que eu sou Deus dos montes, mas eu vou mostrar para ele que eu sou Deus dos montes e dos vales. Eu sou Deus de toda a terra e vou te entregar este exército nas suas mãos. Então, a terra da Palestina é uma terra cheia de montes e vales. Do ponto de vista espiritual, o que significa monte? Monte significa um lugar de refúgio, um lugar de segurança, um lugar de descanso, lugar de vitória, lugar de visão ilimitada. Você está no alto, você consegue enxergar tudo. Onde temos ampla visão de tudo. Posição privilegiada, que nos proporciona vantagens sobre imprevistos e ataques do inimigo. O salmista em Salmo 59, versículo 9, diz assim: em ti, força minha, esperarei, pois tu és o Deus do meu refúgio. Se você buscar a proteção do Senhor, presta atenção, irmão, e se refugiar no monte do Senhor, ali você encontrará refúgio, nele você encontrará segurança, paz, porque se você estiver debaixo da proteção do Senhor, nada lhe causará dano algum. Mas monte também significa quando você está no auge da sua vida espiritual. Momento de oração, momento de vitória, momento em que você está com o gozo do Espírito, momento que tudo está dando certo na sua vida, tudo que você faz está acontecendo, está prosperando, tudo que você põe a mão está dando certo, a sua vida em casa está tudo bem, os teus filhos está tudo ajuntado, unidos com você na igreja, você sente a presença de Deus, e você começa a ler a palavra de Deus, e a palavra de Deus, o Senhor vai revelando para você os mistérios. É um momento de vida espiritual elevada. Foi isso que o inimigo disse. Sabe por que venceram? Porque eles estavam no auge da sua vitória. Está dando tudo certo para eles. Por isso que a gente perdeu. É assim que o inimigo trata a nossa vida. Quando você está tudo bem, ele fica só na espreita te olhando, esperando o momento certo para dar o bote. Porque ele sabe que ele dá um bote no momento que você está com a vida espiritual alinhada com Deus. É difícil ele conseguir te levar. É muito difícil ele conseguir destruir a tua vida. Mas ele tem um propósito. Quando ele te vê no mundo espiritual lá em cima, no monte, ele faz de tudo para fazer você descer no vale. Porque no vale, se a gente olhando, o que significa vale no mundo espiritual significa momento de escassez, vulnerabilidade, momento em que você está só, que não tem recurso, momento que você se sente frágil, momento em que você está impotente, é onde que você pode se tornar uma presa muito fácil do inimigo. Foi assim que aconteceu com o povo de Israel. Deus
mandou as 10 pragas e tirou o povo com um braço forte do Egito. E eles estavam entrando no deserto para atravessar o oceano. Aí Números 14 fala sobre isso. E quando eles iam atravessar, o Senhor diz uma palavrinha para Moisés: não atravesse, volte e entra no vale. Ninguém entendeu nada. E ele entrou num caminho estreito, Piairote, e esse caminho estreito dava de frente para o Mar Vermelho. Então um vale, porque do lado tinha rochas. Só tem um caminho de entrada, não tem saída, você está encurralado. E na frente o mar, não tem como escapar. E quando eles entram no vale, e eles começam a acampar no Mar Vermelho, o que é que acontece? Vem a notícia: o faraó e o seu exército estão vindo atrás de nós. Momento de fragilidade, momento de fraqueza, de impotência, momento em que você se sente vulnerável, sozinho, sem saída. Você pode reagir como o povo reagiu. E qual foi a reação do povo? Não tinha túmulos no Egito para a gente ser enterrado. Por que você trouxe a gente aqui? Para que a gente morresse aqui no deserto? O que é que você fez conosco, Moisés? E começam a murmurar. No momento do vale, a gente cai num perigo de murmurar por causa da situação de escassez. Quando a gente está passando num vale da doença, num vale de problemas conjugais, num vale financeiro, num vale em que você não encontra saída e não tem recurso para você se safar de algum problema difícil, talvez um problema que aos teus olhos seja difícil, até impossível de ser solucionado. Mas a minha palavra diz lá em Isaías 43:13, agindo eu, quem impedirá? Deus tem uma história nova para escrever na tua vida. Se você entrou aqui hoje, você está passando um momento de vale, o Espírito Santo me colocou aqui para dizer: eu sou o Deus dos montes e dos vales, eu tenho domínio nos céus, na terra e em qualquer circunstância. Põe paz no teu coração, não temas, porque eu estou no controle da situação, e essa situação vai mudar ainda esta semana. Aleluia! Então, queridos, o que eu aprendo aqui é algumas coisas muito interessantes. 5 verdades que a gente pode aprender com os lugares altos. 5 verdades. Primeiro, que o inimigo ele pode ser grande, mas o teu Deus e o meu Deus é maior do que ele. Porque Deus disse assim: está vendo essa multidão aí? Você consegue contar? É mais ou menos assim. Eu estou acrescentando, não é história da Bíblia, mas para você entender o sentido da palavra. Você está vendo toda essa multidão aí, Acabe? Você não consegue nem contar o número. Está vendo? Fica tranquilo, põe paz no teu coração, porque toda essa multidão eu vou colocar ela nas tuas mãos, e você vai saber que eu sou Deus. O que eu aprendo é que não importa o tamanho da luta que você esteja passando, ou da prova que você esteja vivendo, não importa o tamanho do problema que você esteja vivenciando e enfrentando, meu irmão e minha irmã, hoje o Senhor pode te livrar, hoje o Senhor pode operar maravilha na tua vida e livrar você deste vale de colocar num lugar alto. Aleluia! Para rei Jeosafá, em 2 Crônicas, capítulo 20, quando ele viu 3 nações cercando a cidade de Judá, a nação de Judá, ele olha para ele e diz assim: Senhor, eu não tenho força alguma em mim contra essa multidão, são 3 exércitos, 3 nações contra mim. Eu não vejo força alguma, mas os meus olhos estão postos em ti. Ele terminou de fazer oração, o Senhor manda um profeta e diz assim: fala para ele que a peleja não é dele, essa peleja é minha. Numa só noite, o Senhor matou mais de 30.000 soldados naquele deserto. Você com Jesus é a maioria. O inimigo pode ser grande, mas o teu Deus é maior,
Por isso que o Senhor manda dizer para você: não temas, eu sou contigo por onde quer que andares, ninguém poderá resistir você nessa terra. Não estou dizendo aqui o teu irmão, eu estou dizendo o inimigo. Porque às vezes a gente vê para umas igrejas aí, os irmãos falam assim: ei, Jeová, queima, desce fogo, corta. Está falando do irmão? Não entendeu nada. Os discípulos chegaram em Jesus e disseram: ó Senhor, não quiseram fazer aquilo que o Senhor mandou. Oh, vamos orar para descer fogo do céu. E Jesus falou: ei, de que espírito sois vós? Eu não vim para destruir o homem, eu vim para salvar o homem. A vossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não é contra o teu irmão, nem contra o teu próximo. A nossa luta é contra as potestades da maldade nas regiões celestiais. Esta é a nossa luta, que aliás eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Também ela é injusta. Ela é injusta. Sabe por quê? Porque você olha, você está vendo algum anjo aqui? Você consegue ver alguma coisa, um anjo aqui? Não consegue ver, né? Mas eu posso dizer que nesse momento existe uma batalha espiritual aqui de demônios e de anjos para tentar impedir que a palavra de Deus seja proclamada para mudar a história da tua vida. Você sabia disso? Se você não sabia, tome consciência. Mas a Bíblia, a palavra de Deus diz assim: o Senhor acampa o seu anjo ao redor daqueles que o temem e os livra de todo mal. A nossa luta é contra esses espíritos que estão querendo impedir que a palavra de Deus seja proclamada, ou que ela se propague, ou que ela atinja o teu coração e transforme a tua vida. Certa feita um irmão disse que ele viu um anjo grande em cima, assim, o tamanho do altar aqui atrás de mim, e ele perguntou assim: o que é isso? Ele falou assim: esse é o anjo guardião da palavra, porque se ele não estiver atrás de você, o inimigo das nossas almas fulmina você em cima do altar. Eu falei: é mesmo? Eu falei: foi o que o Espírito falou para mim. Eu falei: agora eu entendi. Então, nós estamos protegidos, por isso que ele está ao derredor. A palavra de Deus diz que ele está ao derredor daqueles que o temem. Sabe por que ele está ao derredor? Porque ao redor daqueles que o temem está o Senhor. Para ele chegar em você, ele tem que passar por cima de Jesus, e ele não é louco, ele não vai fazer isso. Você está muito bem guardado, querido. O inimigo pode ser grande, mas o seu Deus e o meu Deus é maior. Não temas, o Senhor é contigo. A segunda é que não importa o lugar que você esteja, a força do teu inimigo não é nada diante da força do Deus a quem você serve. Os filhos de Israel, diz lá em 2 Reis, lá em 1 Reis 20, 27, eles se juntaram e marcharam contra as tropas inimigos. E os filhos de Israel acamparam-se de frente deles, e a Bíblia diz como 2 pequenos rebanhos de cabra. A proporção era injusta. Diz aqui que era como 2 pequenos rebanhos de cabra, mas os sírios enchiam a terra. Está no versículo 7. Se você 27. O texto diz que o número cobria a terra, mas Israel em um só dia, presta atenção no que a Bíblia diz, num só dia, eles feriram mais de 100.000 homens do exército inimigo. Você pode ser pequeno, mas o teu Deus é muito grande. Ele só vai tocar na tua vida se você der permissão. Ele não tem poder para mexer contigo. Por isso que ele disse assim: sabe por que nós somos derrotados? Porque o Deus deles é o Deus de montes. Coloque ele no vale e você vai ver o que eu vou fazer com ele. E às vezes Deus permite você ir para o vale, irmão, porque ele quer tratar com a tua vida para mostrar para você que não importa o lugar onde você esteja, o Senhor é contigo por onde você for. Por isso que ele prometeu: eu estou contigo todos os dias da tua vida até a consumação do século. Aleluia! O que eu aprendo com isso? Você com Jesus vai ser sempre a maioria. Não tem por onde, ele não pode fazer nada.
Ele fala, o diabo fez isso. Ele falou, o diabo me roubou, o diabo me saqueou, o diabo mandou essa enfermidade, o diabo... Deixa eu falar uma coisa para você aqui. O diabo não tem poder de fazer nada na tua vida. Lembra o texto que eu disse? Eles iam atravessar o deserto. E Deus disse, não, volta. Se eles atravessassem o deserto, em 3 dias eles tinham chegado na terra de Canaã. E Deus disse, não, eu vou mostrar para vocês quem eu sou. E o cuidado que eu tenho pela vida de vocês. Entrem pelo beco. Olha, presta atenção. Quem foi que colocou eles à mercê ou de frente com o inimigo? Deus. Às vezes você está passando num vale, um momento difícil, a gente começa a culpar um, culpa o outro, culpa isso, culpa aquilo, culpa até o diabo. E às vezes o diabo fala assim, eu? O diabo não sabe de nada. Está na hora da gente parar de dar poder para o diabo e honra para o diabo. O diabo é um cachorrinho perdido, eu sempre falo isso na igreja. Ele é um cachorrinho perdido que foi colocado debaixo dos teus pés e ele não faz nada além daquilo que o Senhor permite ele fazer. Tem gente que fala, foi o diabo, eu pequei por causa do diabo. O diabo, não foi não, você pecou porque você quis. Já viu gente falando isso? Ah, o diabo me levou e eu cometi adultério. Que isso? É o que eu falo onde eu prego. Deixa de safadeza. Sabe por quê? Nós temos uma natureza má e perversa dentro de nós. E se você não matar essa natureza e não tomar cuidado com ela, você vai para as cucuia, cristão. Presta atenção. Vigia. Por isso que ele diz, vigia e ora. Porque você não sabe nem o dia quando Jesus vai voltar. Vigia e ora. Porque o adversário das nossas almas, ele não pode tocar na tua vida. Mas se você der permissão, ele entra e arrebenta tudo. E como é que ele entra? Porque a gente dá permissão. Então não culpa o diabo. A culpa é sua. Tem uma coisa que a Igreja Católica faz, que de vez em quando eu brinco lá na Cristo em Vós. Uma coisa muito interessante que a gente deveria sempre fazer quando errar, ou quando a gente pecar, ou cometer algum deslize, e a gente bater no peito e fazer assim, por minha culpa, minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa. Tem alguém aqui que já foi católico? Tem? Quem já foi católico aí? Eu já fui até coroinha de igreja, viu, irmãos? Eu sei como funciona isso. Mas é verdade, a gente põe a culpa no outro. Sabe de onde que a gente arrancou esse negócio de botar a culpa nos outros, ou botar a culpa no diabo? No jardim do Éden. Essa natureza está dentro de nós. E ela só vai sair quando o Senhor der um corpo glorificado para mim e para você. Está prometido em Ezequiel 37, 26 e 27. Tirarei de dentro de vós um coração de pedra, e colocarei dentro de vós um coração de carne, e colocarei dentro de vós um espírito, para que andeis nos meus estatutos. Essa palavra vai se cumprir quando Jesus aparecer nos ares e transformar você, e transformar a mim, e me der um coração novo, um corpo novo, e que a gente não terá mais vontade de fazer coisa errada. Então não é a culpa do diabo. Sabe onde foi isso? Lembra quando Deus procurou Adão no Gênesis? Adão, Adão. E ele não respondia. Adão, onde você está? Qual foi a resposta dele? Ouvi, temi e me escondi. É assim que a gente faz. Porventura você comeu do fruto que eu disse para você não comer? Qual foi a resposta dele? A mulher que tu me deste. Não era culpa dele, era culpa da mulher. Viu só? Aí Deus olha para a mulher e diz assim, quem sabe se estragou só o homem, eu faço um homem novo. Mas eu tenho uma mulher, quem sabe ela está inteira ainda e não foi contaminada. Mulher, por que você fez isso? Foi a serpente, Deus disse, igualzinho, raça de víboras, filhos do diabo. Uma vez eu falei isso na igreja, a irmã foi embora da igreja e disse assim, não vou mais nessa igreja porque o pastor falou que eu sou uma cobra.
provou que era uma cobra. Não fui eu que falei. Se você vê João Batista e diz assim, quem vos ensinou, raça de víboras, a fugir da ira futura? Jesus falou a mesma coisa. Vocês fazem aquilo que o vosso pai, o diabo, te ensinou. Jesus falou isso. Então, a irmã ficou tão magoada e foi embora porque o pastor falou isso. Mas é isso mesmo, irmão. Por que nós somos comparados à serpente? Por causa disso. A gente quer transferir responsabilidade para o outro. Está na hora de você dizer assim, não, eu errei. Eu sou o culpado. Confessar a sua culpa, abandonar e deixar Deus transformar a sua vida. E o Senhor vai fazer maravilhas por intermédio da sua vida. Aleluia. Deus levou o povo lá e disse assim, está vendo esse povo aí que está seguindo vocês? Depois eles murmurarem, vocês nunca mais vão ver. Você está fazendo o que, Moisés? O que você está fazendo? Toca o mar para que ele se abra. E eu vou fazer esse povo atravessar o mar a seco. E vocês vão ver que eu sou o Senhor dos montes, dos vales, da terra, dos céus, do mar. E em toda circunstância eu tenho domínio, porque todas as coisas estão na palma da minha mão, diz o Senhor dos Exércitos. Porventura ele não transformaria a sua vida e não mudaria a circunstância que você está vivendo? A terceira coisa que eu vejo é que o inimigo, ele não se intimida com quem está vivendo em lugares altos. Você pode ter os dons de visão, revelação, expulsar um monte de demônio, e levantar a mão e cair um monte de gente demoniada, você tudo, ele não fica com medo de você não. Não fica não. Você viu o que aconteceu? Primeiro eles fugiram, e aí Deus disse assim, daqui a um ano ele volta. Não foi o que Jesus falou? Tira o espírito ruim de dentro da pessoa, ele dá uma volta no mundo, e quando ele volta e encontra vazia, ele não entra. Ele busca mais 7, e a situação dessa pessoa fica 8 vezes mais, porque já tinha um, e ele traz mais 7, 8 vezes mais pior do que era. O inimigo não desiste de você. Ele sempre vai fazer alguma coisa para te jogar no vale, para ver se você murmura, para ver se ele consegue tragar você e destruir a tua vida. Mas nessa noite, pelo poder do nome de Jesus Cristo, o Senhor vai trazer a vitória, a renovação espiritual, vai descer da unção do Espírito sobre a sua vida, e você não vai descer no vale, e se você descer no vale, você vai descer convicto que você terá a vitória do Senhor, porque você já é mais do que vencedor por aquele que te amou, aleluia. Ele não se intimida. Juízes capítulo 15 e 16, tem uma demonstração disso. Sansão estava vivendo nos lugares altos, cheio da unção. Não existia homem que podia vencer esse cara. Não existia homem que podia vencer Sansão. E o inimigo foi contra ele, ele catou uma queixada de boi e matou 1000. Presta atenção que o Senhor está falando com você. Ele matou 1000 soldados. O inimigo desistiu dele? Não. O que o inimigo fez? Ele mexeu no ponto fraco dele. Qual era o ponto fraco dele? Mulher. Sansão não podia ver um rabo de saia. O problema dele era a mulher. E aí Deus ficou só olhando. E o diabo disse, tá bom, você gosta de mulher? Tá, então eu vou dar uma mulher para você, segundo o meu coração. E a mulher foi e conseguiu descobrir o segredo, e fizeram coisa com ele, cegaram-lhe os olhos, colocaram ele para fazer a moinha, e ele ficou padecendo como um palhaço durante quase o resto da vida dele toda, até que ele disse, Senhor, eu reconheço a minha falha, tem misericórdia da minha vida, e renova as minhas forças, para que eu possa livrar o teu povo dessa escravidão. E Deus disse, ouvi a tua oração e as tuas forças estão renovadas. Ele derrubou a coluna e acabou com Deus Rimon e com todos os adoradores do Deus Rimon. O teu Deus, Ele é poderoso para renovar as tuas forças, se você quiser. Mas não vacila, porque o inimigo, enquanto você tiver fôlego de vida, ele vai fazer de tudo para levar você para o vale, porque ele acha que no vale
é o lugar mais fácil de ele acabar com a tua vida, mas nesta noite o Senhor manda te dizer: eu te fortaleço no vale, eu te fortaleço em qualquer lugar que você estiver, eu estou contigo. Se você clamar a mim, eu dos céus ouvirei a tua oração e trarei a você a bênção que você necessita, meu irmão e minha irmã. Aleluia, que pena, eu tenho que terminar esse culto. Eu tinha algumas coisas tremendas para falar para você, mas eu queria falar só um item de 5 verdades que a gente encontra nos montes. Uma dessas é que você, no monte, você sempre terá uma palavra de Deus para a tua vida, no monte, não no vale. Eu estou pulando um pouquinho para mim tentar concluir aquilo que o Senhor mandou trazer para você hoje. Então Ele manda dizer para você: não temas diante do inimigo, não temas diante das adversidades, não temas diante das lutas, não temas diante dos obstáculos, pois eu sou o teu escudo, a tua rocha e a tua fortaleza. No vale, você tem que ter autoridade para profetizar. No monte, o Senhor te dá a palavra, mas no vale, o Senhor te dá autoridade. No vale, Ele te dá autoridade para profetizar sobre qualquer circunstância. Porque quando a gente está no monte, a gente não tem necessidade de nada. Já notou isso aí? Quando a gente está cheio da unção de Deus, quando a gente está cheio do Espírito, a gente não precisa de nada. Senhor, eu estou satisfeito do jeito que está. Mas na hora que você está no vale, você precisa de tudo. Porque você tem fartura, farta tudo. Farta água, farta luz, farta tudo. Falta saúde, falta tudo. E fartura mesmo de tudo. Então, no vale, é o que o Senhor te dá autoridade para você fazer a diferença. No vale. Não é na hora que você está bem, é na hora que você está ruim. Eu vejo nos slogans assim, nos carros, e diz assim os carros: tudo posso naquele que me fortalece. A pessoa pensa, então, eu posso ter um carro, eu posso ter uma casa, eu posso. Você pode? Pode. Deus ama a prosperidade. Mas Paulo não está dizendo disso. Paulo diz assim: eu aprendi a ter fartura e a ter necessidade. Fui perseguido, fui apedrejado, eu padeci necessidade, tudo posso naquele que me fortalece, em todas as circunstâncias. E na circunstância do vale, é o momento em que o Senhor te dá autoridade para profetizar sobre o problema. E se você nesta noite entender o que o Senhor mandou eu trazer para você, as coisas vão começar a mudar a partir de hoje na tua vida. E você vai ter já domingo um testemunho para falar em cima desse altar aqui, para glorificar o nome do Senhor Jesus. Ezequiel 37. Ele olha e vê um monte de osso tudo espalhado. E ele diz assim: porventura podes reviver esses mortos? Ezequiel, muito esperto, diz assim: tu sabes, Senhor. Ó, deixa eu pular fora da minha responsabilidade. Tu sabes. E diz: aqui não, negão. Eu te chamei para você fazer a diferença. Se eu quisesse fazer, eu fazia, e eu posso fazer, mas eu não vou fazer. Porque o meu nome vai ser glorificado quando você fizer. Por quê? Porque nós somos, presta atenção, irmão, o que eu vou falar. Nós somos o menor dos menores da espécie que Deus criou no universo. Por isso que Satanás não se conforma. E Deus criou uma coisa tão insignificante chamada homem e mulher, segundo a imagem e semelhança dele. Como é que pode isso? Se eu tropeçar aqui, irmão, e bater a cabeça ali, eu estou morto, certo? Posso morrer ou não? Posso? Você também? Aí o diabo olha e diz assim: peraí, você me criou perfeito, e você vai dar glória para essa coisa insignificante? É isso que ele não se conforma.
Se você pegar o Salmo 8, a minha Bíblia diz assim: nós fomos feitos menor do que os anjos. Menor do que os anjos. Mas de honra e de glória nós fomos coroados. Não faz sentido. Então, eu fico pensando, Deus é louco. Porque tem umas coisas que não entram na minha cabeça. Por isso que o evangelho é loucura. As pessoas querem lógica. E na lógica você não vai entender Deus, e nem o evangelho, e nem a pregação do evangelho. Porque não é 2 e 2 são 4. Para Deus não é assim. Não existe essa matemática lógica. Para Deus Ele faz aquilo que Ele quer. Pode um corvo levar carne todos os dias, de manhã e de tarde, para um homem, sendo que um corvo come carne? Pode? E Deus diz assim: corvo, leva para Elias durante 3 anos e meio, e não toca na carne, porque a carne é dele. E o corvo ia lá e levava a carne. Como é que pode? Mas Deus olha para você e diz assim: é nessa coisa pequena, insignificante, que eu vou glorificar o meu nome. E os anjos estão de olho. A Bíblia diz que os anjos queriam pregar o evangelho e Deus não deu isso para eles, porque Ele quer mostrar que nós, mesmo sendo pequenos, nós trazemos a glória de Deus aqui na terra. Pode reviver esses ossos? Tu sabes, Senhor. Deus, está pensando que você é esperto? Quem vai fazer é você, cara. Eu te coloquei aqui para representar a terra. Profetiza. E ele profetizou, apareceu aquele exército morto. Chama agora o espírito dos 4 cantos da terra para eles reviverem. E ele chamou, e aquele exército se colocou em pé. Após essa palavra, aconteceu o milagre. Eu queria que você ficasse em pé. É essa palavra que Deus mandou trazer para você hoje. Onde é o seu vale de ossos secos? No vale é onde que a gente recebe as maiores vitórias de Deus. Davi conquistou Golias no vale. O maior milagre dos ossos foi feito no vale. Você entrou aqui hoje, você está passando um vale? E o Senhor manda dizer assim: levanta a tua mão para os céus agora. Levanta a mão para o céu. E profetize, você. Mas eu não sou pastor. O Senhor te chamou para ser rei e sacerdote sobre a terra. Está na hora de você tomar posição, irmão. Então, o que o Espírito manda dizer para você? Profetize. Agora, eu não sei onde é a sua casa, mas você sabe, direciona para a sua casa e diz assim, ó: eu profetizo pela restauração do meu lar, pela restauração do meu filho, pela restauração da minha filha, pela restituição das minhas finanças. Eu profetizo sobre o meu casamento, o meu lar, a minha casa, em nome de Jesus Cristo. Profetiza, assim diz o Senhor: ossos secos, venham à vida. Onde é o seu vale de ossos secos? Profetiza, porque Deus manda dizer: chame à existência as coisas que não são, para que elas aconteçam na tua vida. Romanos 4, ele diz: você tem que chamar à existência. Pastor, o meu casamento está afundando. O Senhor manda dizer: profetiza sobre o seu cônjuge, sobre a sua esposa, sobre o seu esposo. Se sua filha está perdida em droga, seu filho perdido em droga, profetiza libertação sobre eles, porque o Senhor nessa noite vai começar a restaurar e trazer de volta aquilo que o inferno levou, porque ele não tem poder de tocar naquilo que te pertence, porque você é propriedade exclusiva do Senhor. Os teus filhos serão os benditos dessa terra. A tua casa será como luz deste mundo. Você foi chamado como embaixador de Cristo aqui na terra para fazer a diferença. Manifesta, Senhor, a tua fé. Começa a confessar que Deus é poderoso para isso. Chama a existência e Deus vai ser glorificado nessa situação, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, irmão,
A gente fica dependendo muitas vezes de profeta. A gente fica dependendo dos outros. A gente acha que a oração do irmão ou da irmã é mais poderoso do que o nosso. E o Senhor, Ele te ensinou assim: entra no teu aposento, fecha a tua porta, fala em oculto com teu pai, e em oculto Ele te recompensará. Ele não mandou entrar ninguém lá, não. Ele não mandou entrar profeta, presbítero, pastor, não mandou, não. Sabe qual a diferença do pastor, do diácono? Muitas vezes para você, é porque ele dá vida em oração, leitura da palavra e busca de Deus. Se você fizer o mesmo, Deus vai fazer a mesma coisa e às vezes até mais do que faz comigo ou que faz com o pastor dessa igreja. Está na hora da gente começar a tomar posição, a igreja se posicionar. A gente acha que depende só num culto de domingo ou num culto de sexta-feira. A gente vem, sai daqui e fica do mesmo jeito. Não, o Senhor quer ouvir a tua voz. Sabe o que diz Jeremias 29:11? Eu estou encerrando. 29:11, ele diz assim: então ireis e me buscareis. E quando me buscares de todo o vosso coração, eu me farei ser achado por vós. Falta busca, irmão. Se você ler no comecinho, ele diz assim: eu sei que pensamentos tenho ao vosso respeito. Pensamentos de paz e não de morte, para no fim vos dar o que desejar. E aí ele complementa: então ireis e me buscareis, e me achareis, quando me buscares de todo o coração, e eu me farei ser achado por vós. Deus quer ouvir a tua voz, Jesus quer ouvir a tua voz. Qual foi a última vez que você orou? Está vendo porque às vezes o inimigo prevalece? Porque a gente está no vale, e a gente se acomoda no vale, o inimigo vem, bum. Mas se você no vale começar a clamar, fazer como Davi: eu não tenho força alguma contra você, Golias, mas eu vou contra você, em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai derrubar qualquer gigante, vai cair muralha, vai cair gigante, vai cair inimigo, tudo vai cair diante dos teus olhos, e Jesus vai ser glorificado nessa circunstância. Amém? Até aqui o Senhor me deu, eu vou chamar o pastor aqui. Graças a Deus.